Malandro ou mestre juremeiro? Qual é a verdadeira história de Zé Pelintra? E entre tantas perguntas, existe uma certeza. Ele é uma das entidades mais amadas e cultuadas de todo o Brasil. Hoje é dia de história. Bora para mais um aulão. Um salve com muita alegria, família Band de Boa. Hoje a gente vai falar de Zé Pelintra, tem que ter muita alegria, tem que ser um dia de festa. E eu quero aproveitar esse dia de festa para roubar esses minutinhos aí da sua vida, do seu celular, aí do seu tempo. Para quê? Para a gente conversar sobre assuntos de Umbanda e de espiritualidade. A gente vai trocar informação. Você sabe que a gente faz um trabalho caprichado para você. Como é um assunto de espiritualidade, de Umbanda, eu peço nesse momento que todo e qualquer mal que esteja com você, que nesse momento seja quebrado e que caia por terra. E eu peço que o seu Zé Pelintra possa nos abençoar com toda a espiritualidade de Umbanda durante todo o tempo dessa nossa reunião virtual, para que você possa restaurar o seu equilíbrio, para você alcançar novamente a felicidade em sua vida. E galera, o que eu peço para você é o like. É o like, porque você tenha certeza que esse vídeo deu muito trabalho. A gente se esforça para trazer o melhor conteúdo para você. Eu acho que você tem percebido durante todo esse ano aqui, de 2024, que a gente passou a dar mais atenção aos vídeos históricos. Você não tem ideia de como cansa fazer um vídeo desse. Deixa esse like. Esse like é o combustível que a gente precisa aqui, que a equipe Band de Boa precisa para continuar fazendo esses vídeos para você. Para você não custa nada, para a gente faz toda a diferença. José de Aguiar, José Gomes da Silva, José dos Anjos. São muitos os nomes que se diz ser do verdadeiro Zé Pelintra. E o curioso é que esses nomes todos têm sim um pouquinho de verdade. Mas não tem como a gente compreender tudo isso sem conhecer a história por completo. Agora, se você gosta mesmo do seu Zé Pelintra, coloca aqui nos comentários, mostra o amor que você tem por ele. Põe aí, salve seu Zé Pelintra, saravá Zé Pelintra, salve o grande malandro, salve o mestre juremeiro. Coloca seu amor por Zé Pelintra ou conta alguma história que você teve com Zé Pelintra, que Zé Pelintra te salvou, que Zé Pelintra te ajudou. E eu sei que não vai faltar assunto, né, gente? Até porque conversa de malandro não tem fim. É assim que funciona, conversa de malandro não acaba nunca. Então eu tenho certeza que tem muita coisa bacana para você colocar nos comentários. E eu estou lendo todos os comentários e a equipe também. Então coloca nos comentários que eu vou ler depois. Olha pessoal, antes de iniciar aqui o vídeo de hoje, o trabalho de pesquisa que eu fiz, eu tenho que deixar claro uma coisa. São pouquíssimos os detalhes históricos confirmáveis sobre a vida de José Pelintra. E você pode entrar na internet aí e pesquisar Zé Pelintra, a quantidade de histórias, de lendas. Aliás, eu assisti mais de 20 vídeos que falavam a verdadeira história de Zé Pelintra, que não me convenceu. As pessoas são muito superficiais. Existe muita lenda, muita história. Eu não sei se as pessoas inventam, se são lendas que são criadas através do tempo. O que eu trago para você nesse vídeo aqui, eu acho que é um compilado das informações que mais fizeram sentido, que pelo menos para mim, o professor Márcio Caim, é aquele que mais parece verdadeiro. E em primeiro lugar, eu gosto sempre de começar por essas situações, a palavra Pelintra. E lembrando, gente, não é Pilintra, não é com PI, é com PE. Pelintra, é Zé Pelintra. A palavra Pelintra, se você for consultar no dicionário, você vai encontrar esta palavra. E o significado dela é aquele que é pobre, que é mal ajambrado, mal ajeitado, que não tem aquela condição de se vestir ou de se ajeitar adequadamente. Então é uma pessoa muito pobre que tenta se ajeitar com aquilo que tem. Para quê? Para fazer boa figura, para passar uma boa imagem. Então Pelintra é o pobre que com aquilo que tem tenta apresentar uma boa figura. Agora vamos lá, né? Começamos com o José de Aguiar. José de Aguiar era filho de Maria José de Santana e José Pelintra de Aguiar. A data de nascimento do José de Aguiar é incerta, mas supõe-se que ele tenha nascido entre 1750 e 1760, podendo ser até 1790. Baseado em que isso, Márcio? Sabemos que quando a família real chegou ao Brasil,
ou seja, em 1808, a família real portuguesa chega ao Brasil. José Pilintra era um rapaz de aproximadamente entre 15 e 20 anos. E também sabemos que o José de Aguiar viveu até próximo do fim da monarquia no Brasil, que foi em 1889. O que se diz é que o José de Aguiar teria vivido por 114 anos e teria sido enterrado na sagrada cidade de Alhandra, na Paraíba. O Pelintra original, né, ele era escrito com PH. O Pelintra do seu pai era Pelintra com PH, e que depois foi adaptado como Pelintra com apenas PE, caindo-se assim o H. Mas o que eu não consegui encontrar, uma informação escrita, cravada, se o Pelintra do pai do José de Aguiar, né, lembrando que era José de Aguiar o pai, e o filho também era José de Aguiar, o filho que se torna o Zé Pelintra. Se esse Pelintra do pai era um sobrenome ou era um adjetivo, se era um apelido que foi dado a ele. Ao meu ver, dos textos que eu encontrei, tudo indica que o Pelintra do pai dele já era uma coisa ligado a um apelido, a uma alcunha que foi dada a ele. Sabemos que o pai do José de Aguiar, ele era branco e provavelmente muito pobre e tentava se ajeitar mais ou menos para fazer uma boa figura. Por isso o apelido provavelmente de Pelintra. Mas afinal de contas, quem foi então o famoso José Pelintra de Aguiar? Foi o único filho do casal José de Aguiar e Maria José de Santana. Já falamos que o pai era branco e a mãe era uma mestiça de índio com negro. Abandonada pelo pai do garoto, Maria consegue um emprego em um cabaré, provavelmente como prostituta, onde também teve outros filhos que viriam a ser os irmãos mais novos do jovem José de Aguiar. E os irmãos, então, Antônio, Francisco e Maria, também receberiam, posteriormente, o apelido de Pelintra, como mano mais velho. Lembrando, gente, que Antônio Pilintra, Chico Pilintra e Maria Pelintra são também entidades consideradas encantadas que também são cultuadas na Jurema Sagrada, na religião da Jurema Sagrada. Agora vamos imaginar uma criança que passava todos os dias e noites dentro de um cabaré em contato com todas as pessoas, prostitutas, músicos, tudo que um cabaré poderia oferecer de influência. Não é difícil entender como uma criança dessa se torna um homem que faz uso da inteligência para negociar. E também nos diz por que o José de Aguiar, que vai se transformar no Zé Pelintra, adorava tanto jogo, música, festa e todo tipo de prazer mundano. E o que ele fazia? Ele morava, até onde se sabe, ele teria nascido e vivido numa cidade conhecida hoje como Cabo de Santo Agostinho. Na época do Zé Pilintra se chamaria Vila do Cabo. Então era uma cidade mais litorânea. Mas o José de Aguiar, o José Pilintra, ele ia muito para o interior do estado para procurar festas onde conheceu os torés. Para quem não sabe o que é toré, gente, toré são reuniões religiosas indígenas, basicamente só de índios, às vezes com alguma influência negra, com pouquíssima influência negra, às vezes com nenhuma, tradicionalmente indígena. E é com essa gente que o José Pilintra começa a ter muito contato, aprendendo muita coisa com eles. E ele ia para os torés para aprender, também para se divertir. Quando ele ia para esse interior do estado, que ele ia para as festas, para os torés, ele se vestia de maneira simples. Podia ser chapéu de couro ou chapéu de palha, podia ser uma camisa de algodão branca ou xadrez, lenço vermelho no pescoço. Mas quando voltava para sua cidade, que ele voltava ali para o núcleo da boemia ali da sua cidade, estava sempre bem vestido, com terno e chapéu branco. E é importante entender, gente, que o Zé ele ia para o interior do estado, tinha contato com o toré. E ele foi iniciado no toré. Ele teve esse contato com os indígenas de forma muito intensa. Mas existe um momento onde ele, voltando perto de sua cidade, alguns dizem que isso aconteceu na Paraíba, que ele teria sido iniciado na Jurema Sagrada. Então, tem uma primeira coisa interessante. Lembra que a Jurema Sagrada, ela carrega muita da religião indígena, da religião negra, principalmente banto, e da religião católica, tá? Tem muito sincretismo. Então, o Zé teria sido, sim, iniciado no toré, inclusive teria tido sua cabeça feita para um caboclo,
como também depois se iniciou na Jurema Sagrada. Então Zé Pilintra tem duas iniciações importantes aí. Inclusive tem uma curiosidade, que no chapéu do Zé Pilintra, do mestre juremeiro, é comum ter uma pena de pássaro. Essa pena de pássaro é em homenagem, é em respeito ao caboclo, o qual Zé Pilintra teria feito sua cabeça no toré. Então, só para fechar, Zé Pilintra era iniciado no toré e também é iniciado na Jurema Sagrada, onde também torna-se um mestre. Agora tem uma coisa interessante, né? O Zé Pilintra, ainda encarnado, ele era mal visto pelos outros irmãos juremeiros. Por que que ninguém gostava do Zé Pilintra? Porque o Zé Pilintra não tinha disciplina. O Zé Pilintra, ele gostava de levar a vida na festa, sempre muito ligado aos prazeres mundanos. E tem uma coisa interessante, a Jurema nessa época, que o Zé Pilintra é iniciado, ela era praticada no meio do mato, no meio das matas, de forma muito discreta, para não chamar a atenção da polícia, que se descobrisse o culto, batia nos praticantes, prendia muitas vezes os praticantes da Jurema. E o José de Aguiar, o José Pilintra, ele queria realmente uma coisa muito diferente. Ele queria cultuar a Jurema, mas numa área mais urbana, dentro de uma casa, num lugar onde fosse de acesso a todas as pessoas. Inclusive tem muita gente que fala que se existe Jurema de mesa ou Jurema de terreiro, é graças ao mestre José de Aguiar, ao mestre José Pilintra. Ele que teria iniciado tudo isso. E uma coisa interessante, como a Jurema era feita no meio do mato de forma discreta, não existia tambor. E é o mestre José Pilintra de Aguiar que coloca o tambor que ele tinha aprendido lá no toré, né? Ele que introduz o toque do tambor na Jurema. Zé Pilintra era conhecido como doutor. Por que doutor? Porque era um grande conhecedor do mistério das ervas, coisa que ele tinha aprendido principalmente com os indígenas e tinha a fama de ter curado realmente muita gente. Mas não é só por isso que Zé Pilintra é conhecido como doutor. Em uma história, conta-se que Zé Pilintra teria se apaixonado por uma ruiva muito bonita chamada Maria Luziara. E como Zé Pilintra era muito brigão, inclusive muito bom de briga, envolveu-se numa discussão, numa briga muito feia por causa dessa mulher. E o que aconteceu? A briga foi muito grande, a polícia baixou e prendeu muita gente. E a moça, Maria Luziara, que era prostituta, também foi presa. Depois do ocorrido, o esperto, o astuto, o ladino José de Aguiar vai até a cadeia, muito alinhado em seu terno branco, no seu chapéu branco e cheio de conversa, se apresenta como advogado de Maria Luziara e consegue colocar ela em liberdade. Depois da façanha, né, ele orienta que Maria Luziara fuja para algum lugar. O que ele também faz? Ele foge para Paraíba, porque quando a polícia descobriu que tudo era uma mentira, ele passou a ser procurado. E por esse motivo é que Zé Pilintra também é doutor. Além de médico dos pobres, é também advogado dos pobres. E são muitas as histórias que cercam o nome de José de Aguiar, sempre apresentando ele como galanteador, briguento e apaixonado por música e dança. Onde tinha cachaça e arrasta-pé, lá estava o José. Como brigador, como lutador, diziam que José de Aguiar dominava a capoeira e também não saía de casa sem a sua navalha e sua peixeira. Dizia-se que ele manipulava a peixeira como ninguém, tanto a navalha quanto a peixeira, tanto que até a polícia tinha medo de chegar perto dele por causa disso. E diz que ele brigava e, se precisasse for, ele atacava para matar mesmo. É o que se diz. Lembrando que a peixeira do Zé Pilintra nordestino depois vai se tornar o punhal de prata ou punhal de aço do Zé Pilintra malandro do Rio de Janeiro. Mas só para a gente fazer uma contextualização aqui. E todas essas histórias só fortalecem, enriquecem o mito José Pilintra. Boêmio, astuto, namorador, bom de briga, mas ao mesmo tempo caridoso, curador, que fazia de tudo para ajudar os menos afortunados. Apesar disso tudo, era sim um homem com um grande coração. Isso é o que dá para falar num vídeo como esse aqui, né, para não ficar grande demais, sobre a vida do José de Aguiar. Depois que ele desencarna aos 114 anos, o que se sabe é que
poucos anos depois. Foi a frase que eu encontrei e achei muito interessante. Quanto que é poucos anos? Na minha cabeça, alguma coisa entre 4, 5 anos ou até mesmo, no máximo 7 anos. Mais que isso já seriam muitos anos. Sabe-se que depois de poucos anos, o seu Zé Pilintra passa a pegar a cabeça. Ou para a gente entender melhor, né? Num linguajar mais nosso aqui, passa a incorporar em médiuns. E aqui é que começa a explicação de por que o nome José Pilintra tem tantos nomes associados a ele. Presta atenção aqui. Sabe o José Gomes de Souza, que muita gente fala que foi o verdadeiro Zé Pilintra? José Gomes de Souza foi iniciado na Jurema Sagrada e quando tombou, ou seja, quando ele chegou com 7 anos, né, de Jurema, quando ele tombou, quem se apresentou como mestre dele foi o mestre preto José Pilintra. E o que acontece? José Gomes de Souza, quando descobre que tem como seu mestre encantado juremeiro seu José Pilintra, ele faz a mesma coisa que o Zé de Aguiar tinha feito em vida. Ele passa a adotar os instrumentos como os tambores e os triângulos no seu terreiro de Jurema. E tornou-se um famoso juremeiro. E tem uma coisa interessante de saber, gente. Todo médium que pegou cabeça com o Zé Pilintra, né, que incorporava o Zé Pilintra lá da Jurema, era muito comum dizer que o Zé Pilintra ficava tão próximo dele que o médium passava a ter o comportamento do original Zé Pilintra, do José de Aguiar, passando a gostar de música, passando a gostar de bebida, de festa. Então é muito comum que aqueles que recebiam Zé Pilintra passassem a ser chamados de Zé Pilintra. Vamos conhecer alguns outros nomes aqui. Zé Pilintra pegou cabeça de outros importantes juremeiros, como Mestre José Francisco e Mestre José Aguiar Santos dos Anjos. Esse último era sobrinho do verdadeiro José de Aguiar. E como eu acabei de dizer, o médium que pega Zé Pilintra, que incorpora Zé Pilintra, ele começa a ter muito esse comportamento de Zé Pilintra e passa a ser chamado também de Zé Pilintra. Inclusive tem histórias que eu encontrei nos relatos que eu pesquisei de pessoas na época do José de Aguiar que tinham não só semelhança física, mas como de comportamento com o José de Aguiar. Tem até a história do tal de José Tangerino. E eles chamavam eles de Zé Pilintra também. Só que ele falava, não sou Zé Pilintra, eu sou o José Tangerino, eu sou o José Francisco. E é engraçado que Zé Pilintra gostava de pegar a cabeça de quem tinha o nome José. Isso é uma coisa que é bem interessante também. Mas então, nós temos esse universo de pessoas que eram mestres juremeiros, que não carregavam Zé Pilintra, porque se assemelhavam com José de Aguiar, eram chamados de Zé Pilintra, e outros mestres juremeiros que vêm depois da morte de José de Aguiar, que passam a incorporar o José de Aguiar, o Zé Pilintra, passam a ter comportamentos e também são conhecidos como José Pilintra. Isso cria um universo de muitos nomes de pessoas ligados ao nome da entidade. José Gomes da Silva, ele é o verdadeiro Zé Pilintra? Não, mas ele é o primeiro médium que pegou o Zé Pilintra. O José Francisco era Zé Pilintra? Ele incorporava o Zé Pilintra, era chamado como tal, mas ele também era cavalo de José Pilintra, ele não era o José Pilintra original. Da mesma forma que o José dos Anjos, que era sobrinho do José de Aguiar, pega o Zé também e é também em vida conhecido como José de Aguiar. E existe um outro fenômeno interessante de se citar, é que esses nomes que eu acabei de dizer aqui, José Francisco, José Aguiar dos Anjos, o José Gomes da Silva, eles futuramente passam a organizar suas próprias falanges de malandros, né, que a gente vai encontrar depois na Macumba e na Umbanda. Então você vai encontrar o seu Zé dos Anjos, que na realidade quem é o grande comandante dessa falange? O José Aguiar dos Anjos. E assim José Gomes também cria sua falange, isso tudo no plano espiritual, gente. O José Francisco cria uma falange de José Ferreiro, e assim por diante, para entender por que é que as pessoas se confundem tanto com nomes, e esse é o verdadeiro Zé Pilintra, esse é o verdadeiro Zé Pilintra. O verdadeiro Zé Pilintra foi um só, o José de Aguiar. Olha, gente, eu poderia continuar falando muito sobre a história da Jurema Sagrada e o mestre José Pilintra, mas o que interessa mesmo é essa pergunta aqui: como é que José Pilintra, como é que seu Zé chega na malandragem do Rio de Janeiro? E para entender isso, nós precisamos entender um pouquinho mais sobre a história do nosso Brasil. Em 1864, o Brasil inicia um conflito armado conhecido como Guerra do Paraguai. E com a finalidade de engrossar, de trazer mais gente para as fileiras do exército brasileiro, pessoas de todo o país foram forçadas, foram arregimentadas para se tornarem soldados do exército. Entre essas pessoas,
muitos nordestinos. Após o fim da guerra, em 1870, os navios que estavam saindo daquela região do sul ali, da área do Paraguai, do Uruguai, do Rio Grande do Sul, começou a trazer todos esses soldados rumo às suas casas. Então, era comum que parasse em portos como Santa Catarina, Paranaguá, Santos e também a capital federal, o Rio de Janeiro. E muitos desses nordestinos, mas muitos mesmo, como eram ainda jovens, entendiam que se ficassem no Rio de Janeiro, teriam oportunidades melhores para trabalhar, muito mais do que na sua terra natal, no Nordeste. Então eles param no Rio de Janeiro e ali adotam o Rio de Janeiro como sua cidade de residência. E os nordestinos trouxeram, sim, muita influência sobre a cultura dos cariocas e do Rio de Janeiro. E, claro, a Jurema Sagrada passa a existir, a acontecer no Rio de Janeiro por causa disso. Supõe-se que nesse contexto dos novos nordestinos que ficam no Rio de Janeiro, a partir de 1870, a Jurema Sagrada começa a ser cultuada e Zé Pilintra passa a ficar também muito conhecido. Isso aqui já é, pessoal, uma suposição histórica. E por esse jeito, à vontade, alegre, festeiro, mas ajudando sempre as pessoas pobres, ele imediatamente cria uma empatia, uma conexão com as pessoas pobres, principalmente os pretos, passando a baixar também nos terreiros das macumbas e depois, posteriormente, nas umbandas. E não dá para negar, né, gente, que o Zé Pilintra, nordestino, ele já carregava uma aura desse malandro carioca, de se vestir melhor, de carregar navalha, de gostar de festa, de gostar de prazeres mundanos, né? Por isso, com a malandragem, Zé Pilintra cria uma conexão imediata. E claro, né, que um novo espaço, um novo lugar, uma nova época, Zé Pilintra passa sim por uma reestilização. Aí sim passa a entrar a história do sapato bicolor, do terno de linho branco S120, do chapéu Panamá com fita vermelha. Aí já é uma reestilização, digamos assim, uma redefinição dessa figura, da imagem do José Pilintra. E claro, né, gente, como eu já citei, a navalha continuou no bolso do seu Zé, já veio lá do Nordeste com ele, continuou no bolso do seu Zé. E também continuou no bolso de todos os malandros. Mas é importante lembrar, gente, que a navalha era uma arma urbana fácil de carregar para quem vivia na cidade grande. Porque uma peixeira você não conseguia andar na cidade carregando uma faca muito grande. A navalha ela podia machucar, era fácil de carregar e era fácil de esconder, porque os pretos não podiam carregar armas. Então por isso que a navalha, para essa condição de ser fácil de esconder, é que se torna não só para nordestinos e depois para os malandros cariocas, mas em muitos lugares ela se torna a arma dos mais pobres e até mesmo dos pretos. E olha, pessoal, eu li muita coisa, eu quase fiquei louco fazendo esse vídeo aqui. Existem muitas histórias que justificam a presença de seu Zé Pilintra no Rio de Janeiro. Em uma delas dizem que uma mãe que estava grávida, ao mudar da Paraíba para o Rio de Janeiro, teria batizado a criança que estava em seu ventre como Zé Pilintra. Batizou muito antes da criança nascer. E esse Zé Pilintra, que depois nasce no Rio de Janeiro, se torna o Zé Pilintra malandro. Em outras histórias, o Zé Pilintra estaria sendo perseguido pela polícia. Uma história parecida com a história que ele soltou a Maria Luziara, né? Em vez de fugir para Paraíba, teria fugido para o Rio de Janeiro, onde teria tido contato com a boemia, com a Praça Mauá, com a malandragem e onde teria feito uma grande amiga e companheira, Maria Navalha, que ele teria conhecido na Central do Brasil. E olha, gente, independentemente de como tudo isso aconteceu ou não aconteceu, o que sabemos ao certo é que Zé Pilintra tornou-se sim o patrono da linha dos malandros e também patrono e padrinho de todos os pretos e pobres do Rio de Janeiro. Zé Pilintra é conhecido como protetor, bares, casas de jogos, prostíbulos e de todos os trabalhadores da noite. O bairro da Lapa ainda tem aquela imagem clássica, né, dos arcos da Lapa, caracterizando muito bem esse bairro, que sempre foi reduto da malandragem e da boemia no Rio de Janeiro. É considerado o lar do Sr. José Pilintra, né, ali no Rio. Inclusive ali existe um lugar onde tem uma grande imagem muito famosa dele. E o seu Zé, ele é tão importante para a cidade do Rio de Janeiro que a Câmara Municipal aprovou uma lei, a Lei 7.549 de 2022, que institui o dia 7 de julho como dia de seu Zé Pilintra. É o dia 7 de julho agora, é quando o seu Zé Pilintra passa a receber suas homenagens na cidade do Rio de Janeiro.
tem uma curiosidade nisso, é a história do 7 de julho. 7 do 7. Mais uma vez um número muito ligado à espiritualidade, da vitória da espiritualidade sobre a matéria. Mas antes dessa lei existir, em muitas localidades, seu Zé Pilintra é cultuado no dia 28 de outubro. Por que 28 de outubro, Márcio? 28 de outubro é o dia de São Judas Tadeu. São Judas Tadeu também é conhecido como padroeiro das causas impossíveis, assim como o seu Zé Pilintra também é. Por algum motivo criaram esse sincretismo. E tem uma coisa que eu preciso dizer, gente. Se eu não disser, eu vou morrer. O que eu encontrei de material na internet, em livros nem tanto, mas na internet com gente falando que a fita vermelha, o lenço vermelho do seu Zé Pilintra é porque ele é ligado a Ogum. Não está escrito no gibi o que eu encontrei disso. E isso não é verdade, gente. Pode até ser que tenha algum Zé Pilintra que seja ligado a Ogum. Mas originalmente, lá na Jurema, lá no século XIX, não existia a cor vermelha para Ogum. A cor vermelha era de Xangô. E sim, seu José Pilintra, ele era iniciado para Xangô. Muitos dizem que ele também se iniciou numa religião chamada Xangô do Nordeste. Há quem diga também que ele tinha como orixás de coroa Xangô e Iemanjá. Foi o único texto que eu encontrei falando isso. Mas para deixar claro que o vermelho do seu Zé Pilintra, pelo menos originalmente, era de Xangô, da justiça, da certeza e da confiança, da força de Xangô na vida das pessoas. Muitos dizem que seu Zé era não só muito devoto de Xangô, como era devoto também de Santo Antônio de Pádua. Agora tem uma coisa muito curiosa, gente. Você já viu que cada manifestação de Zé Pilintra é diferente? A gente não encontra nem um padrão mínimo nas manifestações. Alguns Zé Pilintras são mais velhinhos, precisam da bengala, precisam se sentar. Outros Zé Pilintras já chegam dançando, gingando, às vezes, né, galanteando as mulheres do terreiro. Qual que tá certo? Qual que tá errado? Será que é normal ter tanta diferença assim? Por que tanta diferença se a entidade é a mesma? Isso acontece por aquela historinha que eu contei lá atrás. Muitos cavalos de Zé Pilintra, por passarem a adotar o comportamento do seu Zé, também passaram a ser chamados em vida de Zé Pilintra. Quando desencarnaram, também foram trabalhar na linha de José Pilintra, mas mantendo a sua manifestação física corpórea da Terra. Por isso você vai encontrar o Zé velho, o Zé novo, um Zé mais quieto, um Zé mais bravo, um Zé mais feliz, mais contador de piada, um Zé que gosta mais de mexer com baralho. Então você vai encontrar muitos José Pilintras dentro da mesma falange por causa disso. E apesar de seu José Pilintra ser realmente o patrono da linha dos malandros, eu considero o seu Zé uma entidade única. Vamos pensar dele na Umbanda. Na Umbanda ele pode vir como malandro, ele pode vir como preto velho, como caboclo, como baiano, como boiadeiro, como marinheiro e até como Exu. Isso se dá pela grande capacidade do seu Zé Pilintra manipular a energia. E ele pode suavizar a sua energia para se manifestar como um caboclo, por exemplo, como ele pode adensar, deixar mais pesada a sua energia para se manifestar como um Exu. Mas a gente deve lembrar que Zé Pilintra não é preto velho, não é Exu, ele não é caboclo, ele não é boiadeiro, baiano, ele não é nada disso. Ele é o seu Zé Pilintra, uma entidade realmente única. E eu, Márcio, tive muita dificuldade em aceitar o seu Zé Pilintra no meu começo na Umbanda. Já tive problemas porque eu já não entendia muito o conceito de espírito chamado malandro. E o Zé Pilintra, eu no começo tive muita simpatia, depois eu comecei a ter problemas. Por quê? Eu percebia que todo médium que carregava Zé Pilintra, ele tinha algum vício ou alguma falha de caráter. Então eu via gente que era viciado em droga, viciado em bebida alcoólica, viciado em jogo, pessoa que não tinha juízo com dinheiro, vivia gastando dinheiro, vivia emprestando dinheiro de agiota, gente que tinha 3, 4 mulheres ao mesmo tempo, e todos eles recebiam Zé Pilintra. Então a minha lógica foi assim, cruel, né? Se todos recebem Zé Pilintra, o culpado é o José Pilintra. Olha, gente, como eu agradeço ao Oxalá por estar redondamente errado. E foi através de uma outra médium, que também era cavalo de seu Zé, uma amiga querida que já partiu para Aruanda, para o plano espiritual, que me ensinou uma coisa muito importante. Ela falava assim para mim: Márcio, eu sei por que você não gosta de seu Zé. Porque você fala, todo mundo que tem seu Zé tem vício, né? Falou, e eu não tenho, eu sou casada, tenho filho, tenho casa, tenho emprego, minha vida é bem regular, mas eu não posso negar que o vício e as coisas erradas cruzaram a minha vida,
foi incrível. E eu sei que Zé Pilintra acompanha todas as pessoas que têm tendência a desenvolver vícios. Não para estimular os vícios, não por isso não, mas para tentar evitar que a pessoa caia nesse abismo. É por isso que o seu Zé acaba se apresentando como protetor dessas pessoas. E hoje em dia, depois de muito tempo, mas com muita alegria e orgulho, eu admito que eu sou também cavalo do seu Zé Pilintra. E hoje eu trabalho com muita força para que o nome de seu Zé Pilintra e de todos os malandros seja amado e respeitado como eles realmente merecem. E é por isso que hoje no Tufra nós saudamos saravá, seu Zé Pilintra, saravá todos os mestres juremeiros, salve a malandragem. Olha, gente, eu vou contar uma história muito curiosa, não posso passar esse vídeo sem contar essa história. Quando eu estive em Portugal, né, numa palestra que eu fiz lá, eu conheci a Mãe de Santo, e a Mãe de Santo, ela cultuava Zé Pilintra no seu terreiro, lá na cidade de Sintra. E ela me contou uma história que eu acho que eu nunca dei tanta risada na minha vida. Ela falou que ela estava incorporada com um caboclo, e ela é portuguesa nativa, tá, gente? A mãe Laura Raimundo, ela é portuguesa nativa. Ela recebeu também um português nativo e estava conversando com o caboclo dela. Esta pessoa tinha problema nos negócios. E o caboclo deu o passe e falou: você vai ter que falar com aquele homem. E mostrou assim, ficava ao lado assim, a imagem do José Pilintra no poste, cara, com o terno branco, assim, no poste. Aquele português assistente olhou aquilo e falou: quem é esse homem? Michael Jackson? Porque para ele, né, ele viu um negro de camisa vermelha, terno branco, chapéu branco. Era o Michael Jackson. E isso é uma coisa muito interessante de se dizer, para mostrar para vocês que uma imagem tem a importância que nós damos a ela. Eu, se eu vejo uma imagem de Zé Pilintra, nossa, na hora me desperta o respeito, o amor, o culto, a reverência a uma entidade de luz tão grande. Para quem não conhece, ele vai tentar associar com alguma coisa que ele conheça. O caso desse homem foi o Michael Jackson. Galera, gostou do vídeo? Gostou da história do Michael Jackson? Coloca aqui nos comentários. Eu vou adorar ler a sua opinião sobre esse vídeo. E olha, gente, sem medo de errar, esse foi o roteiro de vídeo que mais me deu trabalho. Não somente porque as fontes de pesquisas eram muitas, mas porque existe muita controvérsia. Eu lembro a você, eu apresentei aqui a história que para mim mais faz sentido, mas são, olha, centenas de histórias que envolvem o nome de uma entidade tão incrível como o seu Zé Pilintra. Coloca aqui nos comentários o que você achou do vídeo. Eu quero saber sua opinião, que deu trabalho. E se você tem dúvida, também coloca aqui no comentário, gente. E lembre-se que muitas das suas dúvidas estão sendo respondidas nos PTDs, os nossos programas de segunda, quarta e sexta. E eu venho pedir a você para fazer sua matrícula no nosso curso Umbanda e Boa de Fundamentos para o Sacerdócio. Um curso incrível, gente. Muita teoria e prática, tudo balanceado, teoria e prática. Vai falar sobre muita coisa. Você vai aprender como se defender de ataques espirituais, como assentar seu terreiro, como fazer a maci, a boa, como fazer pemba pilada, garantir a saúde financeira do seu terreiro sem cobrar por trabalhos, como legalizar seu terreiro, como fazer as obrigações sacerdotais para os sagrados orixás. Olha, são 2 anos e meio, não é um caminho fácil, mas vale totalmente a pena. E se você quer se matricular, eu peço a você que desça no primeiro comentário fixo desse vídeo e vai ter um link que vai direcionar você diretamente para o Newton, o Sombra, que vai ter todo o carinho em te responder e mandar sua ficha de matrícula. Agora, se você preferir, tá aqui, ó. A Lorena já colocou aqui embaixo. DDD 15 98119 1061. Estou aguardando a sua matrícula, meu filho e minha filha. Lembrando que esse curso tem matrículas abertas apenas uma vez ao ano. Ok? E eu quero pedir a você, gente, não deixa o like, deixa agora. E não está inscrito, gente, pô, acho que vale a inscrição, né? Um vídeo desse vale a inscrição, então clica no inscrever-se, quando mudar de cor, clica no sininho, ativa todas as notificações para você estar sempre ligado e sintonizado em tudo que o Umbanda e Boa publica. São no mínimo 4 vídeos por semana. Você sabe o que eu quero? Eu quero que você fique de boa. Peço ao meu pai Oxalá, meu pai Xangô e ao senhor José Pilintra, com todos os mestres juremeiros e todos os malandros, que abençoem a sua vida e tragam toda a saúde, proteção, paz, luz e prosperidade. Saravá, seu Zé. Até a próxima.